Olá! Nós vamos estar abordando hoje um assunto muito interessante, que nós vamos ver aqui. Vamos aqui para os slides, né? Em termos de preparação emocional, nós já vimos na primeira aula o que seria, né, a relevância desse tema para quem presta concurso. Agora, nós vamos para um outro tema aqui. Vamos ver aqui, que envolve a decisão pela carreira pública. Ou seja, que implicações isso tem na sua vida. Vamos lá, vamos ver aqui. É interessante para você fazer-se essa pergunta aqui, olha. O que lhe fez optar pelo concurso público? Então vamos aqui. Pense agora, reflita. O que fez você escolher? O que fez você tomar essa decisão? O que fez com que você muitas vezes escolhesse sair do cenário da esfera privada para o concurso público? Esse momento eu considero muito importante, porque dentro daquela trajetória, que é a trajetória de quem presta concurso, que é uma linha do tempo que envolve um médio prazo e longo prazo, dependendo das carreiras. Existem algumas carreiras mais ambiciosas e vai envolver um tempo maior aí, envolvido nesse projeto, né? Agora, na sua maioria, é um propósito de médio prazo. E isso, dependendo de uma pessoa, é diferente para uma, o que significa 1 ano e meio ou 2 anos para outra. Enfim, nós estamos diante de um projeto que envolve aquela performance que eu já falei anteriormente. Mas quando você pode pensar aqui, o que te fez optar pela carreira pública, nós podemos ver aqui, como tópico aqui do slide, né? Olha, a estabilidade no cargo. Esse é um ponto que muitas das pessoas escolhem desta forma objetiva. No concurso, na administração pública, eu tenho estabilidade. Eu tenho um salário estável. Eu posso me organizar financeiramente, eu posso organizar a minha vida, porque de algum modo eu sei o quanto eu vou ganhar. Né? Diferente, por exemplo, daquele profissional que é autônomo, né? Que ele tem um orçamento, vamos dizer, flutuante. Ou muitas vezes ele está envolvido em trabalho, em outros momentos não há trabalho. E a questão emprego e desemprego é um assunto que interessa muito, né, a todos nós. Porque o trabalho, veja bem, é a forma que você encontra de se expressar no mundo. É a forma que você tem de colaborar, de contribuir, de participar, de pertencer. Então, é através do trabalho que você se torna alguém, além da sua pessoa, você se torna alguém reconhecido socialmente por aquilo que você faz. Então, a profissão é uma representação social, é algo extremamente marcante a nível da identidade da pessoa. Então, vocês se lembram que na primeira aula eu falei que o projeto da carreira pública, ele é carreira solo. E ele, por ser carreira solo, ele precisa do investimento na pessoa, para que você possa trazer os seus recursos pessoais. Então, quando aquele profissional requisita dele mesmo e ele encontra nele mesmo condições para ele ser diferenciado, ele acaba encontrando um sentido e o significado dele ser aquilo que ele é, aquilo que ele se tornou. Então, vamos ver aqui. Nós vimos aqui o empenho pessoal, né? A importância desse empenho pessoal, que seria um resultado, né? Esse resultado aqui obtido pelos próprios esforços. Então, quando nós falamos, para vocês terem uma ideia, o que representa você
ir desenvolvendo os seus próprios esforços. Então, nesse percurso de médio prazo, né? De médio prazo, o profissional vai passar por várias etapas, chamadas etapas. Entendam aqui como um ciclo de vida. A partir do momento em que você tem aqui o marco zero foi a sua decisão. Então, você optou por prestar concursos. Você optou por determinada carreira que você acredita que está associada a você, que tem sua cara, que marca a sua identidade. Então, através dessa decisão, que é o seu marco zero, você vai iniciar uma trajetória, um percurso que você não sabe quanto tempo, de que maneira você vai fazer. Então, até então é desempenho, né? Lembra? Na primeira aula a gente falou em desempenho. Esse candidato vai tomar algumas decisões que, digamos, sejam pertinentes a essa decisão, né? Então, ele vai requisitar a sua própria pessoa. Em outros momentos, ele vai requisitar outros atributos, outros requisitos dele mesmo. Porque assim, nessa escalada, não é? O candidato tende a ir se desenvolvendo. Então, ele vai passando de uma etapa para outra, para outra, para outra, para outra, até que ele vá criando um ritmo. O ritmo pode ser entendido também como uma cadência. Então, a partir do momento em que ele decide pela carreira pública, ele passa a viver uma trajetória pertinente àquele foco. E através dessa sua forma de ir compondo o seu projeto, ele vai adotando um ritmo, uma cadência. O que é cadência? Assim como quando você caminha, né? Você vai imprimindo no seu passo uma certa cadência, um certo ritmo. Se você sai para fazer uma caminhada no seu lazer, é uma cadência. Se você sai apressado para alguma atividade, é uma outra cadência. Veja bem, você pode adaptar o seu passo a uma música. Também você vai desenvolver uma cadência. Então, eu estou dizendo a vocês aqui que essa cadência, esse ritmo a ser adotado por um profissional que escolhe na carreira pública a sua forma de se colocar profissionalmente e obter daí, no caso que nós estávamos vendo, um salário, uma estabilidade no cargo, e que para isso ele vai contar com seu empenho pessoal. Ou seja, esse é um projeto pessoal, é um projeto solo. Um outro ponto aqui a destacar é o gosto pelo estudo, né? O gosto pelo estudo, aqui, e por carreiras que envolvem o conhecimento. Então, quem escolhe esta forma de se posicionar no mercado profissional gosta do estudo, ou precisaria gostar, né? E valoriza o conhecimento. Então, veja bem, nós estamos diante de um perfil de profissionais que vão utilizar da ferramenta conhecimento. E a forma de fazer a gestão desse conhecimento é estudo, e é aprender a articular esses conhecimentos de uma forma tal que ele possa ter um melhor resultado, portanto, uma melhor performance. Profissionais, por exemplo, que não se identificam com o estudo, vão ter muita dificuldade. Então, veja bem, quem opta por esta área é alguém que precisa articular conhecimentos. E mais, liderar e fazer a gestão, ou seja, conduzir o seu conhecimento com muita seriedade.
para isso, né, quando você aqui decide, né, como eu mostrei, uma das primeiras etapas que um candidato à carreira pública precisa fazer é o quê? O que estaria nessa etapa 1 aqui, olha? É a escolha do quê? De uma escola preparatória, né? Então aqui é que ele vai geralmente procurar um lugar que dê amparo para ele. Mas amparo, Luísa? Sim, amparo. É onde ele vai ter continência, primeiro, de um local apropriado. Um candidato precisa de um local de estudos adequado, um locus, para que ele possa fazer essa gestão do conhecimento. Mas esse conhecimento, ele vem de uma escola preparatória que trabalha exatamente com os conteúdos, aqueles conteúdos que são priorizados em editais, aqueles conteúdos que são tendência, que os próprios docentes, que sempre são muito bons das escolas preparatórias, prontos a trazer um conhecimento, muitas vezes já até mastigado, bem digerido, bem explicado e ressaltando aqueles aspectos, até mesmo questões, através de simulados. Então, a escola preparatória, ela não só vai compor esse patrimônio intelectual, como ele é um grande momento na vida daquele que opta, né, e que vai estudar, passar a estudar com esse interesse. Então, é numa escola preparatória que ele também encontra pessoas como ele. Ele vai encontrar pessoas que estão diante de um projeto que entendem pelo que ele passa. Diferente, por exemplo, das pessoas que fazem parte da sua vida social, da sua vida familiar, que não conhece a ambientação ou o estilo de vida ou a forma pela qual você se dedica aos estudos. Nós até sabemos que uma grande parte de dificuldade de muitos, como você, que estuda para concurso, é ter uma imagem para público externo de alguém que, poxa, só estuda, você não trabalha, você só faz isso, né? Que será tema aí de uma das minhas aulas para você. Mas vendo aqui, voltando aqui a essa escola preparatória, ela é o local apropriado onde essa fermentação vai ocorrer. E essa fermentação de ideias, essa fermentação do conhecimento, então é ali que o aluno, me permita chamar assim, né, o candidato vai receber, não é, toda aquela informação processada em conhecimentos e um modo de estudar. Então, um candidato, ele precisa de uma metodologia. Então, nós vimos que, através da escola preparatória, ele também tem o conhecimento, né? Ele precisa desse conteúdo, né? Esse conhecimento aí, ele envolve o conteúdo, né? Ele tem aí também as pessoas que vão compor a sua vida a partir de então, somando-se aí a um outro grupo do qual você vai pertencer. Veja bem, existe aquele candidato, pode ser o seu caso, que estuda em casa, que estuda solitariamente. Tá? Sim, eu até já disse aqui, se é carreira solo, não haveria problema nenhum. Sim, mas em algum momento você sente falta de pertencer a algum grupo. Ainda que você esteja administrando o seu conhecimento diante da sua estratégia de carreira solo, você precisa estar entre iguais. Então, essa talvez resida uma das maiores importâncias que existe na escola preparatória, além do conhecimento. Porque quando você inicia os seus estudos, o seu roteiro, você precisa partir de um eixo. E você já tem quem faça isso para você. Né? E além disso, você precisa se manter motivado. Então, aquela pessoa que sai, tem um local para ir
E quando ele conversa com esses colegas, ele é compreendido, né? Diferente muitas vezes de pessoas que, por serem importantes na tua vida, não compreenderem muito bem o nível de dedicação que você dá a esse plano. Até porque quem escolhe a esfera pública como uma forma de atuação profissional, como ele vai despender um tempo da sua vida se dedicando a isso, né, ele vai receber algum tipo de cobrança, né? Cobrança em relação à idade, cobrança a estar fazendo algo palpável, assim como na carreira privada. Quando você atua na carreira privada, o trabalho ali aparece no dia a dia. A nível de estudo, a nível de incorporar um conhecimento, a nível de você ter total articulação do seu preparo, isso requer uma outra dinâmica totalmente diferente daquela que é aplicada na esfera privada. Então, veja bem, uma das maiores frustrações, inclusive, e eu acredito que aqui, mais ou menos, nesse período aqui, é um período de frustrações, né? Então, todo candidato passa por desestímulos, por frustrações, por decepções, por expectativas não cumpridas. Porque até então, aqui, que essa fase pós-decisão, né? Pós ele decidir por esse caminho aqui, ele começa a trazer para perto dele tudo que vai auxiliá-lo. Então, ele vai buscar não só a escola, como as pessoas e a gestão desse conhecimento, como ele vai verificar que livros são importantes para ele vai buscar recursos, se é DVD, se é a videoaula, se são grupos de estudos, enfim. Ele vai adotando uma série de ações para que ele vá sendo exposto o máximo possível, porque ele está numa fase de ingerir tudo, né? Ele precisa se alimentar de tudo que está disponível. Então, muitas vezes ele tem um livro interessante, porque alguém falou que aquele livro é ótimo, ele tem um curso extra, ele tem um material disponível que alguém lhe cedeu. No entanto, quando ele chega ali, seja numa escola preparatória, seja em casa onde ele estuda ou numa biblioteca, ele não sabe por onde começa. E aí ele cria para ele uma situação muito delicada. Quer dizer, por onde é que eu vou começar a estudar? Então, quando ele vai passando, geralmente o candidato, após ele ir incorporando, como eu estava falando, ele precisa ingerir tantas oportunidades que existem aí ofertadas, é num segundo momento que ele começa a aplicar, né? Ele começa a viver aquela vida que ele passa a ter. Numa outra etapa, ele, como eu estava dizendo, ele passa já a viver frustrações, decepções, porque de alguma maneira, se ele esperava algum tipo de resultado, ele não está vindo. Só que ele ainda nem passou por um percurso de médio prazo. Muitas vezes ele está 6 meses estudando e ele já está vivendo um momento de queda, ou seja, ele está se indagando. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou estudando de forma adequada? Muitas vezes o questionamento não vem dessa forma tão certinha, né? Como eu estou dizendo aqui agora, né? Será que eu estou estudando da forma adequada? Mas essas perguntas, né? Elas tendem a lhe dar uma direção agora para você que está assistindo essa aula, poder refletir. Será que você está estudando da melhor maneira para você? Será que haveria uma outra forma de você estabelecer um ritmo e uma cadência que seja mais propícia para o seu modo de articular conhecimentos? Será que você está fazendo um roteiro que é favorável a você em horários que são bons para você? Outros questionamentos. Você está tendo expectativas em relação
a resultados, assim como quem tem expectativas, caso estivesse na carreira privada, por exemplo? Porque o que eu mais vejo que é fonte de grande frustração é aquele que opta, faz a decisão da carreira pública e, no entanto, aguarda resultados como se ele estivesse no cenário da empresa privada, né? Ou da iniciativa privada, ou como autônomo. Então, veja bem, estar nesse caminho, estar nesse trajeto, por ser carreira solo, não há parâmetro. Como esse percurso é administrado, ele é gerenciado por você, você está diante de uma situação profissional que investe diretamente na carreira. Uma das características que você tem por querer um cargo público é exatamente esse que te difere daquele que você depende de uma promoção, por exemplo, de uma oportunidade que alguém lhe ofereça. Quem opta pela carreira pública é aquele que procura crescer e desenvolver-se através dos próprios méritos. Então, nós estamos falando de um perfil de profissional que tem audácia, que tem persistência, que tem coragem, que suporta desafio, porque nós estamos diante de uma trajetória que envolve mais do que uma performance, envolve a tal da excelência, que é a qualidade, envolve o equilíbrio emocional e envolve essa maestria em driblar as condições, as intempéries que você vai tendo no decorrer do caminho. Isso significa superação, né? Então, vamos dizer, a palavra-chave aí é superar limites. Então, quando nós falamos de um perfil para esses profissionais que tomam essa decisão, nós estamos falando de um grupo de pessoas que tem uma característica peculiar, distinta de quem está aí competindo na área das profissões e na área dos empregos, no que envolve o cenário privado. Portanto, ter expectativas como se você estivesse na área privada, mas você atua na sua formação e no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento na esfera pública, não faz sentido, né? E isso você vai se deparar vivenciando, ou seja, passando pela evolução dessas etapas. Então, me aguarde nas próximas aulas que nós trataremos mais desse assunto.